Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa O Poder. Nesta noite nós teremos duas entrevistas. Na primeira entrevista nós conversaremos com o coordenador geral da campanha da candidata Marina Silva no Nordeste, Cláudio Porpino. E na segunda entrevista nós teremos a satisfação de conversar com o jornalista e advogado Nelson Freire. Amigo Cláudio Porpino, seja bem-vindo pela primeira vez ao programa O Poder. Boa noite, Batalha, boa noite, telespectadores, e para mim é um prazer, né? Eu que assisto o seu programa, fico muito feliz em estar aqui participando dele. Ô Cláudio, como é que você, vamos logo pelo início, como é que você viu tudo isso, a candidatura do governador Eduardo Campos, houve a tragédia da sua morte, e aí agora esse crescimento espetacular da candidata Marina Silva? Isso é um processo assim de muita dor, né? A gente que vinha e foi convidado por Eduardo, até pela relação pessoal, por nós acreditarmos num projeto partidário, mais de 20 anos, né, militando juntos no partido, a gente acreditava nesse projeto. O destino fez com que, primeiro, Marina ela não recebesse a permissão para montar o seu partido, a Rede Sustentabilidade. Um absurdo. E Marina dialogou com Eduardo nos últimos 2 dias do ano passado, mais precisamente dia 13 e dia 4 de outubro do ano passado, de 2013, para participar, para fazer uma aliança, chegando no partido, no PSB, sem exigir nada, e sabendo que no PSB nós tínhamos um candidato. Eduardo começa as eleições, vai conquistando aos poucos a opinião pública, os prefeitos com a proposta de reforma tributária, de pacto federativo, de um novo pacto federativo, o discurso dele que fluía entre o mais radical e o empresário. Ele era uma pessoa de centro-esquerda, uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa com um bom trânsito, e quis o destino que no dia que e a meta de Eduardo, na verdade, a missão para Eduardo era se tornar conhecido no Brasil inteiro. Ele tinha um grau de conhecimento, no dia que morreu, de 30%, um dia antes de morrer, de 30% da população brasileira, que passou a conhecê-lo em 50% da população brasileira na noite anterior e em praticamente 100% no dia da tragédia e no pós-tragédia, nos 5 dias de tragédia. Mas as metas nossas do PSB era que Eduardo fizesse, até o final de agosto, um patamar de 16%, 17%, e nós teríamos setembro para vencer essa eleição. Quis o destino que Marina, primeiro, não fosse naquele avião, naquela tragédia. Estava certo a ida dela? Estava certo, ela foi para Santos, ela ia para Santos. Ele, na verdade, embarcou do Rio de Janeiro, depois da entrevista da Rede Globo, nos falamos pela madrugada, e depois ele dizendo que tinha vencido aquela etapa do debate da Globo, e aí Marina não foi. Marina foi alçada pelo nosso partido uma semana após a nossa candidata, seria natural que ela fosse a nossa candidata. A tragédia foi de muita dor, eu acho que eu nunca passei na minha vida por um momento. Eduardo foi o político, aliás, o amigo que a política me deu, né? Eu digo isso muito claramente, o maior amigo que a política me deu foi Eduardo. Foi um momento de muita tristeza, de muita angústia. Eu deixei muito à vontade, inclusive depois, a coordenação da campanha, não tinha condições emocionais. Você privou da intimidade de Eduardo? Eu era muito próximo. Ele era realmente aquela pessoa humilde, simples, sempre, como ele passava para a população? Sempre foi. Eduardo era uma pessoa muito humana, era uma pessoa muito bacana, era uma pessoa... Eu tinha relação de amizade com Eduardo há mais de 22 anos. Eu conheci Eduardo namorando com a Renata, ela namorando com ele, e depois já Maria Eduarda, ela grávida de Maria Eduarda, que é a filha mais velha deles. E assim, ele sempre foi muito justo, ele sempre foi muito parceiro, ele sempre foi muito correto. E a gente sofreu muito, foram os dias mais tristes para todo o Nordeste, para todo o Rio Grande do Norte. Nós perdemos um líder que vai ser difícil se criar nos próximos 10, 20 anos, no Brasil, uma liderança nova e promissora como Eduardo Campos. Aí, o que é que aconteceu? A Marina assume, existe uma comoção, mas existe também uma vontade de mudança da população. Cerca de 75% da população quer retirar o PT do poder, e nós estamos na luta e nós acreditamos que vai acontecer isso. Esse gesto da Marina
que desde o ano passado ela estava em segundo lugar nas pesquisas, em segundo, terceiro lugar nas pesquisas, com torno de 20, 24 pontos. Segundo lugar. Pois é. Esse gesto de ter aceito ser vice do Eduardo, foi um gesto de humildade, foi um gesto de estratégia política? Eu acho que ela fez um disso? gesto de grandeza política, porque Marina, ela tinha vários partidos que queriam o projeto dela, queriam o nome dela. O PPS fez um convite, vários partidos, mas ela escolheu um projeto, ela não escolheu o partido, ela escolheu um projeto, deixando muito claro, ó, aqui nós estamos pela rede, clandestinamente oficial. Foi um processo clandestino oficial, porque era assim, era muito claro que era o nosso pacote político era Rede, Sustentabilidade, PSB, PPS, PHS e demais partidos, PL, PSL. Então, os partidos que fazem parte da nossa aliança, e Marina deixava muito claro, mas ela não exigiu ser a cabeça de chapa, ela não exigiu, apenas ela afinou com o discurso, com o compromisso de construção de escolas de tempo integral, com o compromisso de fazer o passe livre, com o compromisso de fazer um Brasil diferente do que está atual, e aí ela quis o destino que Eduardo morresse, a população brasileira entendesse a sua mensagem e fizesse de Marina hoje uma potencial candidata, a única capaz de vencer as eleições, de derrubar esse domínio de 12 anos, que poderia se transformar em 16 e que poderia se transformar em 24, deixando quase uma dinastia, chegando quase à perpetuação do poder, que é isso que o PT está pregando. Ô Cláudio, como é que você vê aí essas críticas do PT, da presidente Dilma, em relação à Marina, que ela vai acabar com Bolsa Família, que ela vai priorizar os banqueiros? Como é que você está vendo essas críticas? Desespero, é puro medo de que a Marina, que é a única capaz, e eu fico muito à vontade, porque a Aécio tem uma linha política, a Marina tem outra, mas a única pessoa capaz de vencer as eleições, está muito claro, Marina está na frente no segundo turno, Marina, ou quando não está empate, mas a única pessoa capaz de vencer o PT, de eliminar o PT do poder agora, é Marina. Então, eles estão inventando. Ora, se Marina, com a história que ela tem, ela mostrou na televisão, se Marina, com a história que ela tem, ela vai acabar o Bolsa Família. Quem passa por fome pode acabar o Bolsa Família? Não, ele tem que alargar, ele tem que ampliar, e isso vai acontecer no nosso governo. Cláudio, em relação à política local, como é que você está vendo aí a campanha da candidata ao Senado, Vilma de Faria? Eu vejo com muita expectativa e com muito otimismo. Eu conheço Vilma na sua integralidade, no seu desejo de lutar, na sua capacidade de guerreira. Eu até dizia ontem, não subestimem a capacidade da guerreira. Eu estou vendo muita gente de salto alto, achando que já ganhou as eleições, gente que é vinculada, inclusive, a um projeto de partido. Vilma será governadora do Rio Grande do Norte, será senadora do Rio Grande do Norte, ela não será senadora apenas do PSB, ela será senadora do Estado, dos municípios, ela será uma senadora municipalista, ela vai defender o interesse dos municípios, ela vai brigar pelo Pacto Federativo, ela vai discutir a questão da ampliação de recursos para os municípios, que é lá onde estão os problemas, ela vai discutir a questão do passe livre. Então, assim, eu acredito muito na força de capacidade da aglutinação. Por onde a gente anda, ela é recebida com muito carinho, eu tenho visto, assim, uma reação muito forte, né? Porque nós estávamos num patamar, houve uma queda natural, mas há uma vontade urgente, inclusive, das pessoas mudarem, né, de foco. A candidata adversária é uma candidata do PT, partido no qual a população está desejando uma mudança, uma alternância de poder, e eu acredito bastante na capacidade de luta da senadora Vilma. Cláudio, como é que você tem visto aí? Existem muitas críticas que a sociedade, que alguns jornalistas, alguns especialistas estão fazendo em relação à farra das pesquisas. Nós temos hoje vários institutos que são criados momentaneamente só pelo aquele período eleitoral e registram, fazem a pesquisa, registram que o registro é correto, mas existem as manipulações dos números. Como é que você está vendo aí essas farras dessas pesquisas? Não, veja bem, Batalha, eu tenho um sentimento e eu respeito as pesquisas quando elas são divulgadas. O que a gente não pode entender é a formatação dessas pesquisas. Hoje existe instituto para tudo e os institutos estão dando números absurdos, números que a gente tem. Nós temos monitoramento, nós temos trackings,
né, diários de pesquisa, nós monitoramos bairro a bairro, nós monitoramos cidade a cidade, e o resultado não é esse. O que eu acho que é importante é que seja fiscalizado isso, é que seja auditado isso. Acho importante também que nós mantenhamos, eu estou falando aqui com a nossa militância, mantenhamos a nossa vigilância, nós vamos para a rua, porque, na verdade, isso é que vai fazer a diferença numa eleição. Eu acho que os partidos, eles colocam sua militância na rua, na reta final, numa situação de indeciso muito forte. Você pega uma eleição para deputado estadual ou deputado federal, nós temos mais de 50% das pessoas ou não votam em ninguém, ou ainda está indeciso. Eu recebi uma pesquisa ontem que 62% da população, faltando 10 dias, ou não vota em ninguém, 21%, ou 40%, ou 39%, se não me engano, votam, já têm definido o seu candidato a deputado estadual, a deputado federal. Então, assim, essas pesquisas elas precisam ser melhor trabalhadas. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa primeira entrevista no programa Poder. Eu quero agradecer a presença do amigo Cláudio Porpino, que nós vamos convidá-lo, Cláudio, em outra oportunidade para falar sobre o ABC Futebol Clube e também sobre o Carnaval fora de época, que você também sempre participa e sempre coloca alguns blocos para participar. Eu quero entregar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais aos nossos telespectadores do Rio Grande do Norte. Não, eu quero agradecer, Batalha, a você, parabenizar pelo programa, a gente tem assistido, tem lido a revista, né? Inclusive a capa aqui do nosso colega de partido, Gladier aqui, Godeiro, que é um candidato da Rede de Sustentabilidade PSB, candidato a deputado estadual, e dizer que nós estamos aí, nessa reta final, na luta, rodando muito o Nordeste, acompanhando a Marina. A Marina virá aqui ao Rio Grande do Norte? Existe hoje um sentimento, pois está todo mundo perguntando, mas existe um sentimento, o seguinte sentimento, hoje, assim como no Rio Grande do Norte, nós precisamos elaborar a campanha com foco em Natal, Parnamirim, Mossoró e Grande Natal. Marina precisa fazer a campanha São Paulo, Rio, Minas, é uma questão estratégica de partido de Bahia, que ocupam quase 60% do eleitorado nacional. Nós estamos tentando que a vinda dela para a próxima semana, mas é uma coisa muito difícil, talvez mais fácil seja vir no segundo turno, isso aí já é assegurada a vinda no segundo turno, e a gente vai tratar desse assunto, está tratando junto do Diretório Nacional do Partido. Ok, agradeço mais uma vez ao amigo Cláudio Porpino. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes entrevistando o jornalista e advogado Nelson Freire. Até lá. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente. Atenção, competidores, em suas posições, preparar. Disputa desigual não é legal, né? Inclusive nas eleições. Na corrida eleitoral é preciso respeitar os limites de gastos e não vale turbinar campanha com showmícios e propaganda paga em rádio, TV e internet. Ministério Público Federal, por uma disputa justa. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Estamos de volta com o programa Poder e nesse segundo bloco nós teremos a satisfação de conversar com o jornalista, advogado e amigo nosso pessoal, o doutor Nelson Freire. Amigo Nelson Freire, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa O Poder.
É isso, Gleisi Batalha. Eu quero parabenizar você, seu programa está realmente muito bom e eu assisto ele, inclusive, toda semana. E quero parabenizar você realmente, porque está bonito o programa, está muito consistente e é uma alegria voltar a falar com você e cumprimentar todos os seus telespectadores. Ô Nelson, você foi vereador de Natal, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, e hoje você está na área de comunicação. Você tem um programa de TV já há 3 anos na Rede TV, tem o blog e também tem uma coluna semanal no Jornal de Hoje. Como surgiu aí essa vocação para essa área de comunicação? Batalha, eu fiz, na mesma época, o curso de Economia na UFRN e também fiz jornalismo. Claro, o economista, durante muito tempo da minha vida, foi mais utilizado, até por conta das empresas, que nós também éramos empresários. E depois veio a política, e a política toma conta, absorve, de modo que a política passou a fazer parte de um percentual da minha vida muito elevado. Depois, a vida pública me trouxe também determinadas atividades executivas nos governos, de modo que, há 4 anos atrás, eu comecei a imaginar a possibilidade de dar uma mudada, de pensar numa outra alternativa. E aí me lembrei que eu também era jornalista. Até porque, antes de ser presidente da Assembleia Legislativa, mesmo durante o meu mandato de vereador, eu escrevia diariamente no jornal A República uma coluna chamada Ponto de Vista, que é o mesmo nome do programa. Já naquela época. Eu só parei de escrever no jornal em função do fato de presidência da Assembleia passou a me tomar muito tempo, até porque eu resolvi fazer uma reforma administrativa na Assembleia, reforma, inclusive, que permanece até hoje. O que a gente vê hoje na Assembleia é fruto daquela reforma feita naquela época, e eu passei a não ter mais tempo. E, de repente, 4 anos atrás, eu digo, por que não voltar a fazer jornalismo? Fazer uma coluna diária seria difícil, mas eu pensei no programa, por isso que surgiu, de fato, o programa. Passei 1 ano formatando aquele programa, como deveria ser, como poderia ser. E do programa para o blog foi um pulo. 1 ano depois que eu estava com o programa, senti a necessidade do blog, e 1 ano depois do blog, recebi o convite para fazer uma coluna no Jornal de Hoje. E hoje o nosso programa, inclusive, está no portal do JH. Uma abelhinha falou aqui no meu ouvido que o seu programa, de acordo com o Ibope, é o programa de maior audiência na Rede TV. Como fazer esse programa manter esse nível de audiência durante 3 anos? Da mesma forma que você faz aqui no seu programa O Poder, que é um programa extremamente competente, super bem feito, é exatamente estudar. Eu estudo 10 horas por semana os temas que eu levo ao ar no programa Ponto de Vista. Eu levo as pessoas que conhecem aquele tema em profundidade. Então, ao entrevistar uma pessoa, seja ele um médico, seja ele um político, seja ele um empresário, seja ele um empreendedor, qualquer que seja a atividade, qualquer que seja o tema do programa, eu levo a pessoa que entende daquele assunto. E isso faz com que as pessoas, de fato, permaneçam assistindo, porque, na verdade, é uma verdadeira aula de cada tema tratado. Cuidado, é essa mesma fórmula que você usa aqui. Ter carinho com o telespectador. O telespectador merece o respeito. Exatamente, é pensando no telespectador que a gente faz o programa funcionar bem. São 10 horas por semana para preparar aquele programa. E isso justifica exatamente o fato de sermos hoje, na nossa emissora, o programa de maior audiência. Ô Nelson, e em relação ao blog, como é que o blog são diversos assuntos que você trata? Como é que você faz o blog? Como é o mecanismo do blog? Batalha, o blog, a gente fixa mais a parte econômica, a parte da gestão, a parte do empreendedorismo e também política. Mas não é um blog voltado exclusivamente para a política, porque a gente tem outros blogs que são mais atuantes nessa área. A gente faz um mix. É bem diversificado. É bem diversificado. Uma conotação da área econômica interessante, um pouco de política, um pouco de gestão e um pouco de esporte. De modo que nós temos uma equipe que trabalha no blog. O blog, de fato, tem hoje um perfil muito interessante. Nós temos também um índice elevado de leitores do blog
E a gente está, inclusive, com pessoas que escrevem artigos semanalmente, muitos articulistas. Quem são essas pessoas? Você tem, por exemplo, Valério Mesquita, é um articulista semanal, Adalto Medeiros é um articulista semanal do blog, Diógenes da Cunha Lima escreve também, Vicente Cerejo escreve uma vez por semana, e outros também que, eventualmente, Públio José escreve uma vez por semana, enfim, são vários. Eu mesmo escrevo o artigo que eu escrevo no jornal, eu também coloco toda sexta-feira para o público, toda quinta-feira, para o público que lê o blog e assistir, lê também nesse outro veículo. Ô Nelson, e qual é a próxima meta desse seu sistema de comunicação que você tem? Qual é o seu próximo objetivo nessa área? Pelo que eu estou vendo, só falta rádio. Só falta chegar do programa Ponto de Vista também sendo colocado e indo ao ar através de uma emissora de rádio. Eu tenho até pensado nisso, mas ainda demorando. No ano que vem a gente pode pensar nisso aí. Mas é uma alegria fazer isso. Eu sinto a mesma satisfação, como eu tenho certeza que você sente satisfação, sim, ao fazer seu programa, ver ele tendo uma audiência fantástica e o público dando um retorno para você de que assiste, de que gosta e de que é assíduo telespectador. Então, essas coisas que a gente faz, a gente espera que continue assim e, quem sabe, o ano que vem, a rádio, que é o que está faltando. Só está faltando isso aí. Ô Nelson, eu não poderia trazê-lo aqui e deixar de falar de perguntar e falar sobre política. Como é que você tem visto aí essa reta final da campanha política aqui no Estado, tanto para o governo como para o Senado? Eu acho, Gleito Batalha, que a gente está vivendo uma campanha diferente, uma campanha até histórica. Eu acho que essa última semana vai ser decisiva. Eu percebo que há muito jogo de pesquisa, há pesquisas para todo gosto. Eu acho que ainda não se tem essa definição. Pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. É como treino é treino e jogo é jogo. Eu acho que a gente ainda vai ter muitas novidades até o dia 5 de outubro. Você acha que essas pesquisas, elas confundem a cabeça do eleitor? Eu acho que a pesquisa é fundamental. Ela deve ser utilizada como uma ferramenta para os candidatos. Agora, essa publicação permanente, todo dia sai uma pesquisa nova, eu acho que embaralha um pouquinho, sim. Eu acho que embaralha e, de fato, os candidatos usam essas pesquisas ao seu bel prazer. De modo que eu acho que talvez não atrapalhe um pouquinho o telespectador na hora de fazer a sua avaliação. Você acha que nós teremos segundo turno aqui no Estado ou a campanha será decidida já no primeiro turno? Pelos dados das pesquisas, eu acho que, se não houver mudanças radicais ainda nesse período, até o dia 5, eu acho que não vamos ter segundo turno aqui. Eu acredito que essa eleição possa ser terminada e concluída no primeiro turno. Como é que você viu a não participação da governadora Rosalba nesse processo, a não autorização dela a participar desse processo eleitoral em 2014? Avaliações, talvez feitas em profundidade pelo próprio partido, pelo presidente do partido, em função de um certo desgaste político, um desgaste administrativo da governadora. E não cabe a mim fazer essa análise. Eu acho que, de fato, ela agora tem o tempo até o final do ano para se preocupar com o final do seu governo, está fora, inclusive, das agressões dos candidatos, mas a decisão deve ter sido tomada em função de pesquisas, até pelo desgaste político que a governadora, infelizmente, passou a ter. Ô Nelson, eu entrevistei aqui no primeiro bloco o coordenador geral da campanha da Marina no Nordeste, o Cláudio Porpino. Como é que você viu esse crescimento aí da Marina Silva aqui no Brasil, de forma geral? Efeito, certamente, da morte do ex-governador de Pernambuco, que é um jovem, brilhante, um grande governador, e que, de repente, ele passou a chamar a atenção do Brasil, com ideias novas, com perspectivas de poder.
Eu acho que a morte prematura dele criou um impacto no brasileiro. E esse impacto está resultando na colocação da Marina, que certamente forçará um segundo turno. O senhor acha que a tendência dos eleitores do Aécio Neves em ele não ir ao segundo turno, a tendência dos eleitores é votar na Marina? Aí, é possível que sim. Mas me parece que a candidata do PT, num segundo turno, leva mais vantagem. A mim, pelo que eu percebo das pesquisas, quando colocam as duas candidaturas num segundo turno, a vantagem da atual presidenta aumenta um pouco. O Nelson, e seu futuro político? Não é? Muitos questionaram porque o senhor não saiu candidato este ano. O senhor pensa ainda no futuro sair candidato ou a vereador ou a deputado estadual novamente? Leito, é aquela velha história. O futuro a Deus pertence. A política é um negócio gostoso. Quem é político uma vez nunca deixa de ser político. Pode até não ter mandato, não exercer mandato, mas sempre continua com as ligações na área política. A política é gostoso demais. A convivência com as pessoas, isso dá um ânimo muito grande. O futuro, repito, a Deus pertence. Agora, dizer a você que eu não tenho um olhar invejoso, na inveja boa dos que militam na política, eu estaria mentindo, a inveja branca. Eu acho bacana. No período como esse eleitoral, eu fico me roendo porque não estou participando. E fico coçando. Quando eu falo em política, coça um pouquinho. Tudo é possível. Tudo é possível. É entregar a Deus e que Deus faça o melhor nessa nossa estrada, se for para ser candidato a alguma outra coisa que venha a ser. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Quero agradecer mais uma vez ao amigo, jornalista, advogado, economista também, Nelson Freire, por ter engrandecido o nosso programa. O Nelson, eu quero deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder. Como você sabe, é uma revista mensal, imparcial, independente, como é o nosso programa, como é o seu programa também, a sua coluna e o seu blog, e deixar o espaço aqui reservado para suas considerações finais aos telespectadores do Rio Grande do Norte. Bom, agradecer o seu convite, parabenizar também pela revista, que é muito bem elaborada, muito bem feita, o programa é imbatível, parabenizar você, agradecer por ter me convidado e dizer ao seu telespectador que, de fato, vale a pena assisti-lo. Parabenizar você e agradecer pela sua audiência. Ok, agradeço novamente ao amigo Nelson Freire, agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá. De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.